E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre Chobits, um anime que qualquer um que seja waifuísta, tecno-waifuísta, ou seja, um apreciador de cultura, deve assistir. É um anime relativamente antigo, mas que ele aborda umas questões bem interessantes. Só um resumo básico dele. Temos o nosso prota, o Hideki, e ele é um cara que fracassou em passar no exame de admissão. Então ele decide largar a sua vida de fazendeiro, sua vida de roça, e partir para a cidade grande para encontrar novas oportunidades, já que no lugar onde ele morava não tinha lá grandes coisas. E quando ele chega lá na cidade grande, já num futuro distante, não sei dizer, já que eu esqueci a data que supostamente se passa o anime, eu vou deixar na descrição. Eles se deparam com uma sociedade completamente diferente, na qual humanos e persocons, no caso androides, convivem juntos. E depois de um tempo ele não consegue comprar um persocon, já que o persocon é caro para ele, já que ele só estava conseguindo pagar o aluguel do lugar onde ele morava. Ele encontra um persocon jogado fora. E ele conserta, limpa, faz e tal. E ele ativa esse persocon, que é a Ti. Que mais tarde a gente descobre mais sobre a história dela, mas não é o foco desse vídeo. A Ti, ela é um persocon feminino. E com o passar do tempo, eles dois vão se envolvendo, vão desenvolvendo a relação entre eles, vão fazendo e acontecendo, e também com as pessoas ao redor dele. Mas o mais interessante do anime não é necessariamente falando as interações dele com os outros, mas sim as interações que os outros têm com ele e as vivências dessas pessoas. Por exemplo, tem a professora do Hideki, que ela é uma professora divorciada, só que a maioria das pessoas não sabe que ela é divorciada. Na cabeça deles, ela ainda é casada, tanto é que o próprio Hideki pensava que ela ainda era casada. E era mostrado na história o porquê ela estava divorciada. Não era porque ela brigou com o marido, não era porque por assim dizer, eles tinham uma péssima relação. Foi bem simples o que aconteceu. O amigo do Hideki depois acaba explicando isso pra ele. Explica que o que aconteceu foi que o marido dela a trocou por uma persocon, que eles tinham comprado já há um tempo. E ele acabou que, com o passar dos anos, foi passando mais tempo com a persocon do que com ela. E chegou um dia que ele simplesmente esqueceu que a mulher dele existia, trancando ela do lado de fora. Tanto é que mostra depois que ela lá num parque e tudo mais, e blá 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 blá, o amigo do Hideki. E ela acabam tendo um lance por causa disso. Desenvolve-se mais sobre a relação do amigo dele com a professora. Mas isso não é o foco aqui. Quem quiser entender mais, vá assistir. O anime é bom. É meio pastelão? É, mas é bom. E vai principalmente desenvolvendo na relação entre os humanos e os persocons. E no intento de que, será que os persocons são realmente melhores que os humanos? No caso, que uma persocon seja melhor do que uma mulher humana? Porque tem esse dilema. Esse dilema acompanha o anime todo, mostrando como cada vez mais as seres de luz
vão sendo deixadas de lado. Você vê no anime que quase não tem Persocons masculinos, mas que de Persocon feminina tem pra dedéu. E isso mostra uma coisa, numa lógica básica de oferta e demanda. Quem compra mais Persocons são os caras. Principalmente também as empresas e tudo mais, já que Persocons em si, no mundo pelo menos de Chobits, eles não recebem salários, mas eles ainda assim têm, entre aspas, direitos trabalhistas, tipo, um Persocon não pode ser maltratado, um Persocon não pode ser destratado. Tem o departamento de polícia Persocon, que são 2 Persocons, um Persocon masculino e uma Persocon feminina, que verificam e cuidam da cidade. Caso algum Persocon seja maltratado, destratado, eles vão lá e resolvem isso na hora. Tanto é que eles ficam vigiando a Ti e o Hideki porque eles acharam interessante a relação entre eles, já que a Ti era um modelo que eles nunca tinham visto antes. E é mostrado e falado na relação dos dois, e principalmente na forma em que eles têm que lidar com humanos que destratam os Persocons. Tem também esse lado da história. Ou seja, pelo menos nesse mundo, os Persocons não podem ser destratados porque eles são protegidos por outros Persocons. E tipo, tem graus de liberdade, graus de consciência, nananana. Mas um dos melhores pontos que eu gostei do anime foi o dono da padaria onde o Hideki trabalha e a estagiária, entre aspas, já que ela tem o mesmo cargo que o Hideki. Nós somos 2 funcionários desse cara. Que vai desenvolvendo a história de tipo, pô, você é viúvo. O Hideki falando, pô, eu ouvi falar que você é viúvo, eu nunca vi uma foto da tua mulher, cadê? Você disse que ela era tão importante pra você ir pra padaria, onde você não guarda uma recordação dela? Aí, depois que ele desenvolve mais uma amizade entre eles, ele explica, o dono da padaria explica que ele é viúvo de uma Persocon, que ele casou com uma Persocon. E tipo, teve rechação social, mas eles 2 não ligaram. Tanto é que o dono da padaria, ele mesmo fala que o casamento deles foi simples, numa capela simples, não teve padre. Mas que mesmo assim eles se casaram, no papel pelo menos, entre grandiosas aspas, já que ela não tem razão social, ela não tem um documento para dizer que ela é um ser vivo, por assim dizer, um humano mesmo. Então eles eram casados num papel, entre grandiosas aspas. O documento deles não era lá de grande valia para a lei, mas ainda assim era uma certidão de casamento. E depois vai explicando como ele conheceu ela, de como, no caso dele, foi amor à primeira vista, já que quando ele foi comprar uma Persocon para ajudar ele na padaria, ele escolheu ela mesmo que ela fosse um modelo mais atrasado, já muito desatualizado. Tipo, como dito muito desatualizado, as peças não eram as mesmas das novatas e tudo mais. Mas mesmo assim ele comprou, programou e fez acontecer. Eu dei até limpada porque ele disse que ela estava jogada no fundo da loja. E com o passar do tempo ele foi desenvolvendo um carinho por ela, mesmo que ele soubesse que muitas das expressões e das falas dela fossem, entre aspas, algo programado, ele realmente desenvolveu um sentimento por ela. E deixa, pelo menos o anime, deixa implícito que, pouco a pouco, o próprio Persocon, a própria Persocon dele, foi desenvolvendo uma certa singularidade. Vou deixar o termo aqui, vou deixar o link da Wikipédia sobre singularidade robótica aqui embaixo, para quem quiser entender mais sobre isso. Num resumo geral, é quando o ser sintético alcança a individualidade própria.
É o dito, agora ela tem consciência. Isso fica implícito, já que mesmo que com os problemas que ela começou a ter, porque ela era um modelo antigo mesmo, ela era um modelo antigo e ela começou a ter problemas, a memória dela tava danificada, tava degradada e principalmente as peças dela não tinham mais reposição. E mesmo quando ela teve a memória, por assim dizer, como é que eu posso dizer isso? Formatada, ela teve a memória formatada, ela ainda continuava agindo mesmo que de algo bem bugado mesmo. E mesmo assim ele continuou com ela, ele não trocou ela. Só que um dia teve um acidente de caminhão, um caminhão ia atropelar os dois no meio da chuva, não dava pra ver, já que tava chovendo muito, a vista tava embaçada, e o cara do caminhão não viu eles. E ele ia morrer, só que ela tirou ele da frente. E ela acabou sendo esmigalhada e tudo mais, tem toda uma ceninha. E depois mostra o enterro, entre aspas, dela. Ele enterra ela e cria uma lápide lá. Tanto é que chamou até a atenção da mídia. Tem até no próprio desenho, mostra, no próprio anime, mostra uma reportagem sobre ele. Dele lá enterrando ela e tal. E ele mesmo assim nunca mais, mesmo tendo dinheiro, agora a padaria dele era grande, ele nunca quis trocar, porque segundo ele ela era a única. Mesmo que ele comprasse outra de modelo idêntico, ou até melhorada com a mesma aparência, ela era a única. E é isso também que eu vejo no futuro, porque assim, uma vez o Coruja já falou que tipo, dizer que a tecnologia iria substituir as seres de luz era um pouco otimista demais. Eu não diria isso. E tem um motivo para isso, porque as seres de luz hoje em dia, todo o poder que elas têm é dado, não é delas, é dado. O poder que o Femimimi tem hoje é dado, não é delas de verdade. Foi emprestado, compartilhado através de por assim dizer, de um acordo. Porque assim, a sociedade todo mundo já sabe, e eu já falei aqui que dizer que a sociedade é genocêntrica por natureza é mentira, é balela, é ficção. A sociedade em si não liga pra ninguém. Ah, mas a sociedade protege a ser de luz. Ah, não protegeu nem os caras que as construíram. Vão proteger ser de luz? Porque na hora de se proteger, a sociedade entrega as seres de luz. Deu 1001 casos de sociedades que literalmente venderam mulheres, crianças. Os homens foram primeiro, mas depois as mulheres foram, ainda tratadas pior. Foram vendidas como escravos para não ter problema com outros reinos maiores. Um exemplo, se eu não me engano, foi na França ou na Itália, eu não lembro agora, mas tipo, quando os alemães invadiram, eu vou dizer que foi a França aqui, mas se não te for, por favor, me corrijam nos comentários. Depois, quando a Alemanha invadiu a França e depois invadiu a Itália, as mulheres se entregaram de braços abertos pros alemães. Se tornaram mulheres deles, mesmo com seus maridos ainda vivos no campo de batalha. Só que o que acontece? A Alemanha é expulsa, o Brasil estava nessa até. Se vocês pesquisarem, diferente da Primeira Guerra, a gente teve um papel muito mais importante e até bem necessário na quebra da linha gótica lá na Segunda Guerra, se não me engano é isso. O Brasil teve uma importância muito grande nisso. E com a expulsão dos alemães e o retorno dos maridos sobreviventes, sabendo do que aconteceu, minha nossa, mano do céu, as mulheres foram... humilhação foi pouca. Humilhação foi pouca. Elas foram literalmente desprezadas a um nível de que sangue de Cristo. No resumo básico, elas primeiro tiveram que se despir, ficar só com o básico do básico,
Não tipo assim, sutiã não. Só uma roupa de renda branca ou qualquer outra coisa bem simples e tiveram todos os pelos do corpo arrancados e a cabeça raspada e foram todas exibidas em praça pública. Eu queria estar aí nesse dia para ver. Nossa, isso devia ter sido glorioso de se ver. Meu papai eterno. Oh, como eu queria ter visto isso. Eu queria ter gravado. Mas em si, as sociedades não ligam para ninguém. Elas não ligam para ser de luz, não ligam para os homens e muito menos para as crianças. A sociedade liga para o que você pode dar de volta. O Estado só liga para quem dá poder para ele. Por que você acha que o Estado e as elites ficam apoiando o Femimimi? Porque tá dando poder para eles, tá dando vazão para eles fazerem o que eles quiserem. Poderiam inchar e tentar dominar tudo. Como o Raccoon dizia, o Raccoon falava muito sobre isso também. E isso não exime as seres de luz em nada, porque elas quiseram isso, elas aceitaram esse acordo. Inconscientemente, elas aceitaram esse acordo. O desejo delas, somado ao povo querendo se aproveitar desse desejo, criou a merda de hoje. O Ocidente está indo à merda. Os valores estão indo à merda. A liberdade está indo à merda. E... assim, principalmente em questão econômica, as seres de luz só estão mandando porque elas é que gastam mais dinheiro. 80% dos gastos da família, quem gasta são os seres de luz, na maioria dos casos. Tem um estudo sobre isso. E... principalmente nas relações e na tecnologia, elas ainda não dominam muito esses lugares. Porque, tipo, o Bastiato, uma das poucas vezes que o Bastiato falou alguma coisa que preste, ele falou uma verdade, que muitas delas, elas vão nesses cursos de ciência, tiram o lugar dos caras e na maioria das vezes não prosseguem. Uma coisa, preferem casar com um ricaço, um cara que tem a condição e virar dona de casa. Claro, infernizando a vida deles, mas ainda assim nesse sentido, não seguiu na carreira. Nessas áreas que precisa mais de tato, de uma concentração total, quem reinou e quem ainda reina são os caras. Todo o poder delas é emprestado, é dado. É que nem o contrato com o God do One Punch Man. Ele te dá, tu faz o que tu quiser, mas tu tem que seguir as ordens. Se tu não seguir, tu vira uma estátua de sal. O God dá, God tira. É isso que o Estado faz. O Estado faz, o Estado dá, o Estado tira. Os homens dão, os homens tiram. Por isso que se gasta muito nisso. E sobre a relação entre a tecnologia, tipo... óbvio que elas vão tentar impedir isso. Elas estão tentando impedir isso. Lá no Japão, nesses países menos ocidentalizados, já tem ideias para fazer úteros artificiais, óvulos artificiais, fazer androides, sintozoides, fazer acontecer. Enquanto aqui, isso aqui é barrado, principalmente por causa de conservadores e feminimis. Por quê? Porque isso vai tirar o poder delas. É a mesma coisa sobre o pavor das sexy dolls e das androides, e das IAs. Porque se elas perderem o sexo, a companhia e a reprodução, o que mais elas podem oferecer? Porque tudo de bom que elas tinham, elas jogaram fora. Tudo de bom que elas tinham, elas jogaram fora. Elas fizeram isso querendo. Conscientemente, elas jogaram fora. E não dá pra impedir isso de chegar aqui. Tipo, elas vão tentar... vão, claro, que tentar utilizar isso pra tentar se projetar ainda mais, tentar bater mais ainda de frente. Só que isso não vai dar certo. Tipo, o xenofeminismo ainda tá aí, isso é verdade. Mas eu não apostaria minhas fichas nisso não, pelo simples fato de que, com cada vez mais o relacionamento se tornando insustentável, porque sim, o relacionamento já... não sei, o casamento acabou, relações acabaram, já era. Mas tem cara que ainda vive no mundo da lua e acha que não, que ainda tem chance. Mano, pra que procurar mais, mano? Por quê?
E tipo, as sociedades evoluem. As coisas evoluem. E com cada vez mais o dinheiro falando mais alto, o que vocês acham? Quem você acha que em sã consciência não vai se aproveitar deste grandioso mercado que pode vir? Dessa mina de diamantes, essa caverna da Aladdin sem a maldição de se tocar em algo da merda. De vários e vários homens que dariam rios de dinheiro para ter uma Persocom, entre grandiosas aspas, em casa. Ou empresas que poderiam simplesmente substituir as seres de luz que dão mais despesa. Porque, tipo, Planeta 50-50 não vai durar muito. Planeta 50-50 não vai durar, não vai vingar. Como já dito na distopia waifuísta, não vai dar certo porque dois CEOs, elas vão querer metade em todo e qualquer cargo, menos naqueles perigosos, né? Eu nunca vi Mimimi ou ser de luz brigando por igualdade em carvoarias, mineração, consertar cabo de alta tensão ou cortando lenha no meio da floresta. Nunca vi. E que nem caviar. Nunca vi nem ouvi o sócio falar. Vai quebrar o restante da economia e vai dar-se a merda. Vai dar a merda. E com o passar do tempo, não vai demorar muito pra coisas como a ONU, vão ter que rejeitar isso, porque os caras de verdade que mandam é quem tem grana. E eles vão impor essas vontades à ONU. Eu não me surpreenderia se o 50-50 acabasse sendo vetado no mundo todo. Com a Rússia e a China crescendo cada vez mais, eu não me surpreenderia se eles literalmente impossem que esse negócio acabasse, porque eles sabem que vai dar merda. O presidente da China sabe que vai dar merda. O presidente da Rússia sabe que vai dar merda. Só que as femininas não vão querer largar o osso, elas vão tentar impedir qualquer coisa que tire o mínimo de privilégio delas. Só que não tem como impedir, porque a ganância é maior. As empresas são gananciosas. E com um mercado com esse mar de oportunidades de investir e ganhar uma grana ferrenha, você acha que eles vão deixar passar? Não vão. É mais fácil os governos acabarem tendo que dar um passo para trás com isso do que eles tentarem banir. Porque se banir, quebra a economia. E é isso que eu vejo. Tanto é que lá naquela produção do Angry Fox, eles falam justamente sobre os caras que começaram a investir nisso e começou a se tornar um nicho de mercado muito lucrativo. E sobre as várias e várias tentativas de barrar isso, só que como se sabe, né? Quem tem o ouro dita as regras. E é isso que acontece. Por isso que eu digo que, tipo, querendo ou não, tipo, eles podem até não substituir. A tecnologia pode acabar, as IAs, as dolls, os androids podem até não substituir os seres de luz completamente. Mas uns 90% dá. Isso não é sonhar alto, não. Dá. E eu recomendo esse anime pra vocês verem. É muito interessante os questionamentos e principalmente como é que eu posso dizer? As ideias que ele levanta sobre esse tipo de sociedade. Aqui é o Camina Samurai Bill. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!